O bate-boca hoje é como educar os filhos. Semana passada já teve uma discussão sobre isso, o assunto foi tão rico, despertou tanto interesse e, aliás, é uma questão tão enigmática, já que não existe, né, receita mágica, que então a gente voltou aqui, vamos continuar revirando esse caldeirão aqui, ver o que sai de bom, que a gente aprende. Eu já vi que serve para os filhos e para os adultos também, para os pais, né? Já que é uma reflexão sobre o que a gente quer de nós e, portanto, para os nossos filhos, né? Bom, então vamos reapresentar nossos convidados. Da Tânia Zagúria, que é ao meu lado, que é professora de psicologia educacional, entre outras coisas. Aliás, a gente corrigiu essa ficha, não adiantou nada, tá vendo como é que é? É professora da Faculdade de Educação, da UFRJ, da Unirio, entre outras coisas, você dá aula, é isso? De psicologia educacional. Exatamente. E tem um livro que ela trouxe hoje, que é esse. Pra cá? Sem Padecer no Paraíso, em Defesa dos Pais, ou Sobre a Tirania dos Filhos. Já é uma palhinha do que ela pensa a respeito. Cuidado com o seu pequeno tirano doméstico, filho. E ele começa perguntando como melhorar a autoestima dos filhos, né? Então essa pergunta já, em parte, começou a ser comentada aqui, né? Bom, eu acho até que isso aí talvez seja mais o Francisco que deva responder, né? Porque é psicanalista. Mas o que eu queria colocar quando se falou sobre a tirania dos filhos, sobre carinho, quando o professor Luiz colocou que carinho pode até ser uma palmada, eu queria dizer que nesse livro, quando eu escrevi, que eu fiz essa pesquisa de campo, eu acho importante a gente colocar o que os pais vêm sentindo, sabe? Que é uma coisa que está realmente levando a um imobilismo, como eu coloquei no programa passado. Quer dizer, eles recebem uma carga grande de informações hoje em dia. Essa carga de informações, ela vem muito eivada do que eu chamo de psicologismo. Quer dizer, há um excesso de preocupação em todos os programas, os livros, os órgãos de comunicação de massa que tratam desses assuntos, eles carregam muito nesse aspecto da psicologia. E o que a gente está vendo acontecer em contrapartida é que os pais começam a ficar com medo de como é que eles devem agir, qual é o melhor caminho. Quando o professor aqui colocou o problema da incerteza, isso é uma coisa que está acontecendo muito hoje. O pai não saber, quando eu digo pai, estou falando mãe ou pai, né? O pai não saber exatamente o que é certo, o que é errado. Por isso é que está havendo essa carência, esse desejo de receita de bolo que o telespectador pediu. E eu, pessoalmente, né, depois da publicação do livro, como falei, eu dei muitas palestras pelo Brasil todo e sempre nos debates o que ficava assim muito patente era que realmente todo mundo queria que eu respondesse assim, o que eu faço quando acontecer isso? Já chegou pergunta, né? Que é assim, então vamos adiantando que há limitações para poder responder. Mas isso decorre do medo de errar, entendeu? Isso que eu quero deixar claro. Daí eu acho que tem uma coisa que a gente talvez não esteja considerando, eu vejo isso não como uma coisa do indivíduo, como uma coisa social. Claro. Quer dizer, se a gente vive numa sociedade competitiva, os indivíduos se tornam competitivos. Então, até aquela poesia do Fernando Pessoa, né, que começa dizendo isso, né, nunca encontrei quem tivesse levado porrada, é exatamente isso, porque as pessoas têm medo de se mostrar nas suas deficiências, nas suas insuficiências, digamos assim, né? Bom, vamos voltar para as crianças? Mas eu estou falando de criança também. Não, pois é, o problema é o seguinte, vira uma conversa existencial gostosíssima, mas que acaba não ter tanto tempo de distância. Deixa eu só concluir uma coisa. Eu acho que esse social está ligado demais à educação. Claro que está, Tânia, eu estou lembrando que a gente tem que ficar atento, porque senão a conversa resvala. Mas eu acho o seguinte, se os pais estiverem ligados só nesse aspecto de eu sou, eu aconteço, é isso que ele vai passar para o filho dele. Então é o problema também, né, que até eu abordo no meu próximo livro, vai sair agora no final do ano, é o problema da ética. Né, o problema de o que você vai passar. Você só pode passar o que você tem. Se a tua ética é uma ética de eu quero vencer, quero passar por cima de todo mundo e vencer nessa sociedade competitiva, você vai ser um indivíduo assim. Né? Então, esse individualismo de que ele está falando não deve ser confundido com a falta de ética. Então, para eu fazer surgir o meu eu, sabe, passo por cima de todo mundo. Roube melhor e seja feliz. Não é o que ninguém quer ensinar ao seu filho. Autoritarismo, eu acho importante a gente reafirmar. Quer dizer, o bater, eventualmente, a ter acontecido um descontrole, é uma coisa plausível, porque nós somos humanos e falíveis. Agora, o que eu acho que tem que ser colocado é que existem níveis no relacionamento. Quer dizer, eu acho que hoje em dia, como
o doutor Ricardo colocou muito bem, a gente começa pelo diálogo. O que está acontecendo e que leva os pais a bater, a espancar no final do processo, é que eles, justamente por insegurança, eles não colocam o limite na hora certa. Então ele acha que dialogar é ficar discutindo ad eterno com a criança, e não é. O diálogo só existe quando duas pessoas estão conversando. Quando é uma só que está dizendo, não faz isso, meu filho, está errado, não quebra isso, não mexe nisso, e ele continua mexendo, eu digo que acabou o momento do diálogo, porque ele se esvaiu. Aí você passa para o momento da autoridade. Eu digo que tem 3 momentos. O momento do diálogo, o momento da autoridade, não do autoritarismo, da autoridade, e o momento da sanção. O segundo momento da autoridade é exatamente quando você, vendo que a criança não entende, né? Porque no diálogo tem que haver um entendimento. Se não está havendo entendimento, ele continua mexendo na tua coleção de discos, que você não quer que ele mexa, dando um exemplo concreto, você então tira ele da sala. Olha, meu filho, você não vai poder mais brincar na sala. Você só pode brincar agora no seu quarto, porque você vai quebrar o disco do papai. Você, para ser um bom pai, aí que está o Sem Padecer no Paraíso. Não precisa ter sua coleção de disco acabada para você ser um bom pai. Não ter a coleção de disco à vista, porque então você afasta, fazem, né? Entendeu? Esse é o momento da autoridade. Você vai dizer, eu não deixo mais você brincar com meus discos. Eu não deixo você mexer na minha bolsa. Agora, isso também não significa, por isso que eu digo que a vida dos pais é muito complicada, porque não é fácil. Você faz isso e mesmo assim não adianta, muitas vezes. Então, o que você vai fazer? Passar para o terceiro momento, que é o da sanção. As pessoas confundem sanção com castigar fisicamente, bater. Eu digo que bater, eu chamo de pedagogia do desespero. Ela acontece no momento que você não conseguiu fazer mais nada. Então, a sanção pode ser, por exemplo, proibir ele de ir ao cinema no fim de semana, se ele já é maiorzinho. Mas, como o doutor Ricardo disse, isso só funciona se tiver sido um processo. Desde pequeno, você impõe a sua autoridade. Quer dizer, a autoridade, isso falando do ponto de vista sociológico, é alguém que tem o direito na relação de exercer o poder. E isso é uma coisa que os pais têm esse direito e devem exercer esse poder. Se ele quebrar o disco do papai, o pai vai ficar uma fera e sei lá o que ele vai fazer. Não precisa nem ficar uma fera, porque mas até eventualmente... Eventualmente pode ficar, mas eu acho que você até previne, né? Uma vez ou outra isso pode acontecer. O que eu tenho visto na minha pesquisa de campo é os pais acharem, assim, terem um fatalismo no sentido de que é obrigado o filho a quebrar as coisas, é obrigado deixar o filho a pintar as paredes da sala, porque senão vai podar a criatividade dele, entendeu? Eu queria completar esse assunto da relação dos netos e avós, né? Que realmente uma das coisas, voltando à minha pesquisa, que indicou na pesquisa do campo foi que os pais, hoje, uma das preocupações básicas deles é não repetir o modelo autoritário das gerações passadas. Então, isso é uma coisa que leva ao medo de, quando o seu filho fica com a vovó, ela vai deseducar, porque tem aquela famosa frase de que a avó não é para educar, a avó é para estragar. E eu queria lembrar que, embora eu concorde com o que o professor colocou, né, de que essa identidade de propósitos é muito importante, mas eu acho que tem um outro aspecto que a gente anda esquecendo. Quando a gente deixa nossos filhos com os avós, tem uma coisa que é o amor, né, que a gente falou tanto do carinho. Eu acho assim fantástico que os nossos filhos possam ficar com os avós, sabe? Porque preenche um espaço afetivo, emocional, sensacional. Eu acho que o avô, mesmo que ele não eduque dentro daqueles conceitos que a gente quer, ele não vai fazer mal nenhum aos nossos filhos, né? E eu vejo, às vezes, os pais assim, eu estou desesperada porque eu tenho que deixar meu filho com a minha mãe, tem que trabalhar. Eu acho ótimo que você possa deixar. É privilegiado quem pode deixar os seus filhos com os avós hoje em dia, né? Não, até porque eles não tem aquela história da chamada coerência. A criança aprende a discernir, que na casa da vovó, pode subir com um sapato em cima do sofá, mas na casa dela não pode. Claro. A gente, às vezes, subestima a capacidade da criança de encontrar o seu papel em cada situação. E assim como nós temos papéis diferentes na vida, a criança também aprende que na casa da vovó pode comer doce no meio da refeição, pode comer, sabe, feijão com arroz aqui é a sobremesa. Eu acho que isso faz um bem tão grande, sabe? Se vocês forem procurar na história da pedagogia, não existe nenhuma escola de educação que postulou que não se pode corrigir erro de qualquer coisa. Erro se corrige, porque isso é o psicologismo na educação. Exato. É você achar que no momento que você corrige uma criança que escreveu errado, você não está, como o professor Luiz falou muito bem, não é corrigir a criança, corrigir o erro. Corrigir o erro não dá trauma em ninguém. Você corrige. Agora, é claro que o professor vai corrigir isso pedagogicamente. Mas é isso que ela está falando também, corrigir sim, mas eu acho importante a gente colocar, porque tem muito professor que pensa que isso é
uma coisa que ele não pode fazer. Sabe que é só a ideia que importa na redação, não é verdade. Ao contrário. Isso foi uma distorção da escola nova, que é a pedagogia crítica e social dos conteúdos, que atualmente está muito mais... Ou então, corrige, mas não arrasa. Corrige, é isso, né? sim, o erro. Tânia. Eu quero dizer para os pais que estão nos ouvindo que eles busquem uma linha educacional, quer dizer, eles procurem se perguntar se dentro da sua casa, a forma que eles estão educando os seus filhos tem uma linha, quer dizer, não é porque hoje pode comer chocolate ou amanhã não. As coisas importantes, essenciais, essas sempre devem ser mantidas. Então essa linha é que deve ser procurada e seguida. Bom, o que é não padecer no paraíso? É sofrer o mínimo possível, porque eu sempre digo que a gente, no momento que se torna pai e mãe, a gente sofre, né? Sofre porque se preocupa com o futuro, se preocupa com o que ele vai ser, se a gente vai conseguir a nossa missão, né? Levar a bom termo. Mas o que eu digo que é sem padecer no paraíso é o dia a dia da gente ser o que eu chamo de, em vez de padecer no paraíso, ser a correspondência no paraíso. Ou seja, um espaço democrático, dividido na casa, na família, todos com direitos e deveres.